revolucionou dando voz a todos, mostrando que é possível qualquer pessoa ter a sua própria emissora. E aí, Josimar tá na área, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Você sabe o seguinte, quando eu tô com essa farda aqui, o papo é de legendário. Estava aqui conversando em off aqui com os nossos convidados e até comentei aqui que agora estou me sentindo importante, receber o coordenador e o subcoordenador de Campo Grande, Ponte de Pedra, Paulo, Fernando e nosso coronel Wesley. Sejam bem-vindos, meu irmão. Opa. Obrigado por vocês terem vindo aí. Satisfação. Obrigado, enorme. Igor. Estávamos aqui em alto papo, estava mostrando aqui o meu Del Rey aqui, 89, antes de começar esse podcast. Já quero pedir para você que está aí nos assistindo, já dá o seu like, curte, compartilha, faz todas essas coiseiras aí, paga os 10% do garçom, que é fazer isso para que essa live possa chegar a mais pessoas. Dito isso, meus irmãos, eu quero agradecer vocês por ter vindo aqui, ter se deslocado aqui. Eu sei que para encontrar esse buraco na agenda aí, foi desde o ano passado a gente está procurando aí, né, essa brecha para que conseguisse trazer os dois aqui no mesmo dia, né? Então, geralmente eu faço individual, mas hoje, fazendo com vocês dois aí, me sinto muito honrado por vocês estarem vindo prestigiar esse podcast aqui. Com certeza vamos alcançar muitas vidas, eu creio nisso. E vamos começar aqui pela nossa autoridade aqui, o coronel. Rapaz, que isso. Então, Josimar, satisfação de estar aqui contigo nesse dia tão bonito, tão gostoso. Saímos de Campo Grande, né? E uma honra muito grande estar ombreado aqui com grandes homens como você. Satisfação enorme. Então, estou muito feliz em poder estar aqui neste momento. Parabéns. Valeu, obrigado. Paulo, se apresenta aí, quem que é o Paulo por Paulo? Vamos lá. Então, Josimar, primeiramente agradecer, né, essa oportunidade. É uma honra para a gente estar aqui, realmente, como o coronel disse, e a gente dá um espacinho na agenda, a gente consegue, né? Mesmo num pré-top desse, a gente dá conta. É uma bênção, né? Mas o Paulo está aqui. Fui colocado aí de coordenador do Legendários Campo Grande, né? Mas a gente aceitou a missão aí que Deus nos confiou, mas porque a gente tem homens fortes aí do nosso lado, dando apoio, né? Temos ali irmãos ali que estão nos apoiando e além disso, né, é um chamado, né, para estar à frente aí nessa missão de levar homens à montanha para que eles se aproximem cada vez mais de Jesus, né, o legendário número 1. E fora isso, Paulo está aqui, né, marido da Renata, pai do João e da Luísa, empresário do setor de laticínios, membro da Igreja Ágape, O que mais que a gente tem que falar aí? Você que manda, a gente faz a entrevista, você é o homem da entrevista aqui. Isso aí, meu irmão. Eu falo que o maior título que nós temos é sermos chamados filhos de Deus, né? Esse aí é o maior título de todos, né? E, que nem você falou, quem está numa posição de liderança, se aproximar de pessoas boas, fica mais fácil o servir, né? Com certeza, o coronel também é alguém que é uma influência, que é um líder, né? E com certeza ele pode nos dizer muito sobre isso, né, coronel? Não, com certeza, José. O Paulo falou uma coisa interessante, de estar perto de pessoas, né? Então, alguns anos atrás, eu criei esse hábito de estar perto de pessoas que nos impulsionam, nos motiva, né, nos mostra o caminho que a gente deve andar, né? Então, a minha posição hoje, eu estou dentro do Legendário porque, como o Paulo falou, é um chamado pessoal, é um chamado para restaurar famílias, restaurar homens. Legendário, você restaura o homem. Você restaurando o homem, você vai restaurar a família, né? Então, é um chamado que eu tenho, né, levo dentro do meu coração, de maneira gratuita, né, Paulo? Então, é um chamado mesmo que Deus nos colocou às mãos, né? Então, nós estamos aqui para incentivar, motivar pessoas, né, que estão ao nosso redor. Então, eu falo sempre, onde que nós estivermos, nós temos que motivar as pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas têm que se interessar, né, em falar, olha, aquele cara ali tem algo diferente, né? Então, os Legendários veio para ajudar muito nessa área e nós estamos fazendo um trabalho bem bacana, né, dentro, fora de igrejas,
né, salvando homens, restaurando famílias. Amém. É um trabalho bastante interessante. Não, mas esse é o espírito de liderança, né? O principal fator da liderança é a pessoa te olhar, a pessoa que está ao teu redor te olhar e se inspirar em você. Sim. Então esse é o nível máximo de liderança aqui que eu considero. Você tocou num ponto interessante, gratuitamente, né? A gente faz isso porque tem um reino no coração, né? Porque se nós formos analisarmos friamente, nós estamos entrando numa roubada, né? Porque é problema o tempo todo, a gente tem que resolver demandas do dia a dia, cada um tem a sua atividade, né? O coronel, né? Você tá na ativa ainda. Né? Tô na ativa ainda. Então, o coronel lá, né? Nos bombeiros lá, atuando, né? Nas queimadas aí que ocorrem por todo o estado. E, ao mesmo tempo, se dividindo nessa outra função, né? E a gente fazendo ali porque tem amor às almas, né? E nós não recebemos. Às vezes tem muitas pessoas que nos perguntam, mas vocês ganham alguma coisa lá do Legendário para estar servindo? Então, esse é o momento também da gente deixar isso, informar as pessoas que, pelo contrário, quem vai lá servir, ele não... Ele paga, né? Ele paga para estar lá, né? E paga com alegria, porque... Isso. Da mesma forma, né, Paulo vai dizer, né, que fui conquistado para conquistar, né, então nós fomos conquistados, né, na montanha e nós nos sentimos uma ferramenta importante. Toda vez que eu estou servindo, eu me sinto muito, muito importante naquele lugar, porque eu sei que Deus vai operar grandes coisas ali. Então, para nós é uma bênção. Mas eu queria, vamos começar aqui com o Paulo. Como é que foi o Legendário chegou na sua vida de que forma? Por onde que ele entrou? Tá aqui do meu lado. Entrou através da vida desse... Vai mexer no calo, rapaz. Através da vida desse homem aqui, né? Ele foi o nosso primeiro legendário lá da nossa igreja, né? Que foi bem no começo que o pessoal de Campo Grande começou a ir, ele foi também. E aí voltou, vai ter um negócio. Eu não sabia direito o que era. Falei, tá bom, vamos lá. E fomos, né? Sem saber para onde estávamos indo. Há 1 ano e meio atrás as informações eram bem escassas, bem, né? Escassas, então a gente não sabia exatamente o que ia acontecer, mas foi algo sobrenatural, né? Passar pela montanha é sobrenatural. E um negócio interessante demais, assim, que eu falo para as pessoas é que a gente tem uma experiência nossa, mas o que realmente me cativou no Legendários foi servir. Quando eu saí do Legendários, para falar bem a verdade, do top 573 lá no Pantanal. O primeiro, né? O primeiro top que teve aqui no Mato Grosso do Sul. Mesmo do Johnny lá. Exato. E aí a gente, quando sai ali eu saí, eu falei assim, olha, gostei muito, tal, mas acho que não é para mim. Só que essa ferramenta ela é fantástica. A gente sai, começou um monte de gente, o que é isso? O que é isso? Eu falei, é um negócio aí, tal, a gente vai lá na montanha, tal, tem um encontro com Jesus, transforma homens. Não sabia direito também o que era todo o processo, mas logo no próximo top que teve, o 574, que foi o segundo top, 45 dias depois, eu tive meu irmão, vários amigos meus, o Danilo, né, teve aqui, vários amigos meus também, pessoas da igreja indo. Eu falei, esse pessoal tá indo lá, eu vou junto para poder ver agora eles passando, né? E no servir eu fui muito mais impactado do que quando eu subi. Interessante, hein? E aí, hoje eu já estou aí servindo algumas vezes, né, na coordenação agora, tive a oportunidade de servir em outras cidades e tal, mas cada vez que serve, trazendo uma experiência nova com Deus. Sim. E você, coronel, como é que chegou o Legendários na tua vida? Eu tenho um amigo meu chamado Adalmir. Florentino. Adalmir Florentino. Ele mandou um abraço para você. Olha só. De Nova Andradina. Então, eu comandei lá a unidade do bombeiro 5 anos lá, né? E fiquei de 19, vim em 2019 embora, né? Mas ele me insistiu 3 vezes, eu neguei. Daí na 4ª vez eu falei assim, rapaz, tanta insistência, eu vou nesse próximo. Aí eu fiz o top 510, foi no dia 28 de abril de 2023, né? E o top meu foi assim, bem interessante, que o meu top foi em Curitiba. Então o top já começou na largada, né? Então a gente saiu de Campo Grande, aí a gente foi para Nova Andradina, foi eu e o Capitão Ramos do Bombeiro também. Eu estava até na igreja, eu já tinha me inscrito, só que eu não queria ir sozinho.
Falei, rapaz, eu tenho que botar alguém mais nessa freagem junto comigo, eu não vou me lascar sozinho, não. Né? E eu desafiei o capitão lá, que é membro da nossa igreja Ágape lá, e ele aceitou o desafio, já fez a inscrição e fomos nós dois. Então pegamos um veículo, nosso veículo, fomos até Nova Andradina. Nova Andradina veio um ônibus de Dourados, já carregado de gente. Eu já achei meio que negócio esquisito. Rapaz, acho que não tinha nem lugar. Falei, rapaz, não vai ter lugar para esse ônibus aqui e eu vou ficar para trás. Eu não vou ir no top, né? Aí acabou arrumando um lugarzinho lá no fundo do ônibus, em cima da roda, lugar bem gostoso de você viajar, né? Não dormia a noite inteira. E quando chegamos em Curitiba, já praticamente já chegaram lá, botando a gente já para iniciar a caminhada. Então eu já comecei com uma noite sem dormir, né? Imagina você viajar em cima da roda do ônibus, né? Então, foi um negócio assim bem interessante, bem né? marcante. Foi bem marcante, rapaz, bem marcante. E eu achando que ia passar de tranquilo, né? Eu falei, já sou militar, né? Então eu aguento, né? Mas aí tem um lado espiritual, né? Sim. Então, pesou bastante e foi algo assim surpreendente, né? Então, foi algo que realmente mudou a minha visão, né, de ser humano, de marido, de pai, como pessoa, de funcionário público, né, mudou a minha realidade. Então, eu falo que eu fui resetado na montanha, né, subiu um homem e voltou outro, né. Isso foi 23, você falou? 28 de abril de 23, Curitiba. 23, pô, é bem recente até, né? Achei até que você já era mais das antigas. Não, sou moderno no negócio aí. Moderna, moda porque antiga. ele foi logo em seguida já veio Eu fui logo em seguida, já fui motivando, aí eu fui pegando, encontrei o Paulo no caminho lá e você mesmo. ele já caiu para dentro também. Já pôs aí uns 7, 8 da igreja de uma vez, até o nosso pastor foi junto, já foi aquele Você vê como que são as coisas, né? Estamos falando de um ano e pouco, né? Atrás. Quantas coisas mudaram, né, de lá para cá? Eu acho que imagino que nunca passou na cabeça de vocês que vocês estariam na posição que estão hoje ali na coordenação de um top, né, à frente do próprio top ali. Então, como que Deus age, né? A gente está vivendo a nossa vida assim e do nada, né, acontece é até meio clichê falar, mas essa virada de chave nas nossas vidas. Eu me lembro bastante do Coronel, no meu top foi coordenação de Nova Andradina também, foi o mesmo top que o seu Seba fez. Ah, sim. Foi o 589. 589, exatamente. E eu não lembro qual que era a função ao certo que o senhor estava fazendo ali, mas você estava bem próximo ali da nossa família. Engraçado que o militar, ele tem jeito de militar, né? Eu bati o olho e falei, esse cara tem jeito de militar, né? E aí depois vinha saber que o senhor era militar mesmo. Mas para mim também foi muito impactante aqueles dias ali, né? E eu sempre, assim, o que faz bem para mim, eu tento passar para outras pessoas, né? Eu tenho trabalhado, assim, no sentido de levar mais gente para a montanha, porque a gente está ali, é uma coisa que não dá muito para explicar, né? É igual beber essa coca aqui que está sobre essa mesa aqui, né? Eu posso falar para alguém ali que ela é boa, que ela está gelada, mas se a pessoa não experimentar, ela não vai ter as suas próprias experiências, né? Mas a única coisa que nós podemos falar é que é bom, né? Que vale a pena, que eu recomendo que façam. E agora eu creio que eu sempre tive a sensação que esse movimento era um movimento que não ia parar. Pois eu quero ouvir o que vocês pensam a respeito disso. Mas começamos a atingir grandes influenciadores, né? Agora, no momento que nós estamos gravando essa live, acabou de ter um top, acho que foi em Miami, na né? Flórida. Na Flórida, Acho que é Miami mesmo, né? Top Master. Top. Que teve lá a presença do Joel J, do Pablo Marçal, do Dave Leonardo, do Thiago Brunet e mais uma galera ali. Pai do Neymar, né? Pai do Neymar também esteve presente. E quando eu vi isso, eu fiquei muito feliz, porque eu vi o crescimento acontecendo e eu sabia que nós íamos chegar longe. Mas quando conseguimos chegar a esses grandes influenciadores, teve um rapaz também da Boina, Rafa Neri chama ele. Esse rapaz também, pelo que eu vi, o depoimento que estava assistindo ontem lá, eu vi ele falando com bastante empolgação, não sei se vocês assistiram, e abraçando a causa, e vou dar a vida pelos meus amigos, e vou viver mandando gente para a montanha. Então isso eu olho com bastante bons olhos, por um lado, bons olhos, por outro lado, a gente sabe que todo crescimento, às vezes, ele tem, como que eu vou dizer,
tem um lado negativo também, né? Porque quando você vai para uma vitrine, acontece que às vezes vai aparecer também, como nós estamos falando de um movimento de pessoas, né? Pessoas não são anjos, não são querubins, serafins. Então, o lado negativo é que também qualquer falha acaba tomando uma proporção muito grande. Mas eu queria que vocês falassem como que vocês têm visto esse crescimento dos legendários, assim, sobretudo nesses grandes influenciadores agora que estão indo e recomendando os legendários. Olha, Jô, o que eu acho interessante, eu ouvi alguns comentários, ouvi algumas publicações desses grandes influenciadores. O que me chamou a atenção foi a experiência que eles tiveram na montanha. Não sei se vocês conseguiram observar. São grandes homens, né, de influência na sociedade, no mundo, né, mas todos eles, né, se você for observar, tiveram uma experiência extraordinária com Deus. Quando eles subiram a montanha ao encontro legendário número 1, Deus fez alguma coisa no coração daqueles homens, né? Eu gosto muito quando essas pessoas, né, sobem a montanha, tem esse encontro, esse impacto, né, no coração deles, na família deles, todos voltam, né, voltado para a família, né? O Pablo Marçal, eu vi a fala dele, né, ele abraçando a esposa, abraçando os filhos, né? Isso que é impactante. É claro que esses famosos indo, esses grandes influenciadores indo, vai trazer um trabalho, vai trazer eu falo o seguinte, que nós vamos aumentar a nossa responsabilidade. Nós temos esse ano 5 tops para serem feitos aqui no nosso estado, em Campo Grande, top Pão de Pedra, né? Então, a gente, cada top aí, a inscrição dura a média de 2-3 minutos, né? Então, provavelmente o nosso próximo top, que é em março, vai ser algo assim extraordinário. Então, as inscrições vão se encerrar em menos de 2 minutos. Né? Porque isso traz um efeito positivo de marketing, de publicidade, né? Mas isso também traz uma responsabilidade. Né? Então, a demanda aumenta a responsabilidade, é claro, né? O percentual da gente errar alguma coisa, ele também aumenta. Né? Mas eu vejo que é de Deus, é uma obra fantástica que veio aí no coração do Pastor Shep, e isso está indo para o mundo inteiro. Né? E tá sendo uma ferramenta muito interessante, né? Então, eu sou muito positivo aí com movimentos legendários. Quer comentar, Paulo? Eu vejo o seguinte, nós, muitas vezes, nós como cristãos, muitas vezes a palavra de Deus fala pra gente não julgar, né? A gente acaba julgando muitas vezes antes de ver o fruto final, porque nós não temos essa capacidade que Deus tem de saber o coração do homem, nem aquilo que vai acontecer amanhã. E essa vinda desses influenciadores, ela faz parte de um propósito que Deus colocou no coração do Pastor Shep. Quando você pega lá e começa a ler aquele livro dele, como que é? Do Caçador? Como que é? Agora esqueci o nome. O livro do Pastor Shep. Você começa a entender um pouco o coração dele, aquilo que Deus colocou no coração dele. E quando você vê vindo esses influenciadores, nós estamos alcançando patamares da sociedade que o evangelho não estava alcançando anteriormente. E quando Jesus chama os discípulos, ele fala, vocês vão ser pescadores de homens. Né? Quando ele chama Pedro lá, ele fala, vocês vão pescar homens. Ele não falou que a gente vai selecionar homens. Nós vamos pescar, nós temos que passar a rede. E eu acho que a montanha tem feito isso. Ela está passando a rede num grande volume de homens. E aí, a seleção dos homens, ela vem... Quem vai selecionar o peixe lá na frente é Jesus, nós só temos que passar a rede. E esses influenciadores vão trazer, tá expandindo a rede. Sim. Sabe? Tá aumentando o lastro que essa rede vai ter para alcançar mais homens. Isso, para ir pro evangelho, para aquilo que Deus tem para fazer nesse tempo, vai ser um espetáculo. Vai ser tremendo. Eu creio nisso, que é uma proporção que ela vai cada vez crescer mais, né? Sentado aqui, o pastor Abel, conversando, fazendo um podcast aqui com ele, eu falei assim, o legendário é uma ferramenta. Aí ele pegou a palavra e falou assim, não é uma ferramenta, é muito mais que isso, né? E o que ele falou ficou registrado em mim. Ele falou assim, ó, a sarça está ardendo, né? E quem está indo para a montanha vai presenciar isso. E eu achei que ele foi muito feliz na definição dele, né? Porque é um agir de Deus, né? E como é um agir de Deus, não é feito por mãos humanas, não tem como parar, né? Não, esse é um movimento que não vai parar. Eu tenho essa sensação que vai crescer, vai alcançar muitas pessoas. O Rafa Neri, ele falou assim, ó, que é um movimento
é o maior resgate de vida de homens. Eu achei muito forte a palavra que ele disse, mas concordo com ela, que esse é um movimento que vai resgatar muitos e muitos homens. Mas vamos trazer para a nossa realidade. Vamos falar sobre o Paulo e sobre o Wesley. Quero saber, Paulo, o que mudou quando você... Quem era o Paulo antes do Legendário? E com certeza alguma coisa mudou depois que você passou lá naquele programa. O que você pode falar, depois o Coronel, o que mudou de lá para cá? Josimar, eu falo assim, eu acho que eu era um crente meia boca antes de eu passar pela montanha. Nasci num berço cristão, estava firme na igreja, todo domingo, devocionais em dia, tempo com Deus e tal, mas tinha muita coisinha que não estava me atentando ainda, sabe? Na minha vida, na minha caminhada como homem, como um servo de Deus, eu percebi que, na verdade, eu era mais um peso do que um ajudador dentro da obra. Então, o passar pela montanha, ele ativou ele me deu coragem para assumir uma posição ministerial que muitas vezes a gente fica correndo, né? E não é ministério a gente ser um pastor de uma igreja ali que está na frente do púlpito, não, mas é aquilo que o Coronel falou no começo. É você mostrar a tua vida e através dela influenciar quem está à sua volta. Isso é um ministério, né? É você usar da posição para você influenciar. Sim. E eu ficava ali esquentando o banco, tal, fazendo o dever de casa, mas sem exatamente fazer com que a minha vida fosse um exemplo para aqueles que estavam à minha volta, né? E hoje não. Hoje, depois que eu passei pelo Legendário, eu me pego muito nessa de quem é o Paulo como um homem, como um pai, como esposo, né? As minhas atitudes, o que reflete na vida do meu filho, o que reflete dentro da minha casa, com a minha esposa, com a minha filha, né? Então, isso foi transformador. E muito mais do que isso, né? Essa questão de realmente tomar uma posição e falar, não, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, pode me usar que eu quero ser ferramenta, né? Se o Legendário não é uma ferramenta, eu quero ser essa ferramenta, esse instrumento na mão do Senhor para poder alcançar mais homens, tá? Eu quero mais gente experimentando isso que eu experimentei. Eu acho que isso foi a principal mudança aí da minha passagem pela montanha. Foi um upgrade. Antes de passar a bola para você, Coronel, o que o Paulo estava falando aí, só fazer um comentário. A palavra do Senhor fala que nós somos co-participantes do Evangelho de Cristo. Aí um dia me veio uma clareza sobre isso, que co-participante não é aquele que está alheio ao que está acontecendo, né? O que você falou, esquentador de banco, eu me identifico bastante com o que você falou, porque eu também tinha uma vida morna, né? Uma vida de bater ponto na igreja, né? Uhum. E eu achava que estava tudo bem, né? Então foi um upgrade na minha vida. Mas esse texto, co-participantes do Evangelho de Cristo, significa alguém que é ativo, né? É alguém que está com a mão na massa, né? Ele não é aquele que está assistindo, não é um telespectador, mas é alguém que participa ativamente, né? Então isso é um ponto muito interessante, foi uma mudança também na minha vida, porque é natural, né? A gente sai com o DNA do servir depois do top, né? Todo Legendário, ele tá incomodado sempre, né? Ele quer meter a mão na massa, quer fazer, ou pelo menos deveria, né? Mas, Coronel, e o senhor? O que você pode me falar de mudanças assim, do Coronel antes e depois do Legendário? Eu falo que é um movimento que eu participei, eu falo, por exemplo, só para você ter uma ideia, José, eu estou subindo esta montanha agora, no nosso próximo Top 801, dia 30 de agora, desse mês, com um propósito. Eu estou em propósito, né? Estou buscando uma resposta de Deus. Então eu falo assim, Legendário para mim veio me trazer um estilo de vida totalmente diferente do que eu era antes. Né? Um estilo de vida como diferente com o trato com a minha esposa. Eu tenho 2 filhos, né? Já sou avô, né? Assim, uma preocupação muito grande é o legado. Né? Então, o que eu fazia antes com os meus filhos e o que eu faço hoje é totalmente diferente. Né? Eu olho para os meus filhos, vejo que ali está a minha geração. Ali, eu já daqui a um tempo eu já estou indo para reserva remunerada, né? Divulgo aposentado, né? Então, qual que é o legado que eu vou deixar isso? Hoje, então, dentro da corporação, eu tenho trazido essa importância, porque Legendário, para mim, trouxe uma restauração para a minha saúde física, saúde mental, saúde espiritual, né? Então, assim, onde eu estou, né? Eu trago esse reflexo da importância. Hoje nós já somos 25 bombeiros.
Então, dentro da corporação, 25 bombeiros, 25 legendários. Então, dentro da corporação, nós já somos 25 legendários. E esses 25 hoje, dentro da corporação, hoje, você vai ver, eles são os melhores funcionários, os melhores bombeiros, eles buscam sempre a melhor versão. Então, para mim, trouxe essa obrigação para mim, ser legendário. Qual que é a minha melhor versão? A melhor versão dentro de casa, dentro da igreja, dentro do meu trabalho. Né? A gente fala de hombridade, de honestidade. Né? Então, assim, eu tenho me deparado com situações que hoje, antigamente, eu resolveria diferente. Eu era um cara muito estourado, muito explosivo. Né? Eu não levava nada de graça, rapaz. Eu era um cara, assim, que eu pecava pelo excesso, né? Então, quando o cara era assim, normalmente a gente tinha que pedir perdão mais vezes, né? Então, hoje eu consigo assimilar, pensar... Deu uma regulada, né, na lenta do coronel. Deu uma regulada no giclê ali, né? Para dar uma segurada. Mas legendário para mim hoje ele trouxe muita paz, muita esperança, muita alegria, né? Eu vejo que ele também trouxe obrigação, né? Então, as pessoas que estão ao nosso redor sabem que a gente é legendário, na igreja mesmo, né? Se o pastor pediu alguma coisa para fazer lá, para pegar uma água, para fazer não sei o quê, né? Então, legendário, eu já sou o primeiro a tentar se voluntariar. Né? Até dentro de casa mesmo, né? A cobrança, a esposa, se você fez alguma coisa errada, né? Aí ela já fala, né, Paulo, você também é cobrado, né? Tá vendo? É assim que o legendário faz? Aú, né? Aú, né? Aí você olha, pensa, analisa, né? Volta atrás, faz diferente, arruma. Então, o legendário para mim no meu dia a dia foi algo espetacular. Além, né, que o Paulo falou, né? Chamado ministerial, ele é exercido na montanha, fora da montanha, dentro da igreja, dentro de casa, né? Eu sempre falo, se a gente tem um chamado ministerial, o primeiro lugar que tem que exercer o teu chamado dentro da sua casa, né? Então, dentro de casa é algo, né, que a sua esposa, eu falo pro Paulo brincando, mas algo sério, né? Eu falo que agora a gente tá no próximo top aí, né? Para quem for servir, a gente tinha que pegar a liberação da esposa. Aí ia ficar complicado. Falei, será que a tua esposa iria liberar você para subir a montanha? Né? Então eu vejo assim, eu falo brincando, mas é algo sério mesmo, né? Para refletir. Né? Tem esposa aí que fala aí, né? Não tá merecendo não, mas ele quer ir, né? Então é uma obrigação, já é uma responsabilidade que a gente atrai, né? Eu falo que a gente tem que ser, né? A gente sempre deixa o local melhor do que a gente pegou. Né? E isso é a referência, nós somos referência hoje. Se você for pegar você aqui em Estrelândia, o Paulo lá na empresa dele, eu no bombeiro, nós somos a referência. Sim. As pessoas olham pra gente diferente por ser legendário, né? E nós somos cobrados por isso. Os militares, eles têm uma máxima, né? Eles falam assim, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Né? Então é algo que eu tento incorporar na minha vida, né, como legendário. Eu gostei desse ponto que você colocou, Coronel, de aumentar a nossa responsabilidade, né? Realmente, quando você vai para a montanha e volta de lá, as pessoas, elas esperam uma mudança nossa, né, no caráter, no posicionamento. Mas também vai um conselho para as esposas aqui. Tenham paciência com seus maridos, né? Porque lá é um botão de play, né, na vida dele, mas ele vai sair dali e ele tem toda uma jornada, um processo, né? E às vezes a esposa, naquela ansiedade ali de já ver o marido transformado de água em vinho, né? Não é assim que as coisas acontecem, né? Tem um processo ali. Então, tenha paciência com ele. É importante que um ponto interessante é que nós recebemos uma família, né? É um legendário, a gente fala manada, né? Anda em manada. Então, o legendário, ele tem que andar com essa manada dele, né? Porque se ele sai e ele fica meio deslocado, aquele princípio da brasa, né? Você pega a brasa ali, tira dali do fogo, coloca ela distante lá, ela vai esfriar. Então, incentive seus maridos, né, a não sair, né? Porque acontece, né? Nós temos, infelizmente, experiência de algumas pessoas que voltaram até empolgadas, né? Até motivadas, mas eu costumo dizer que a motivação, ela dá e passa. Sabe uma coisa, Josmar, que eu falo? Que quando a gente desce, volta da montanha, o nosso top começa na segunda-feira. Quando acaba o evento. Eu falo o seguinte, uma palavrinha-chave para dar continuidade a todo esse processo, se chama-se discipulado. Né? Quando a pessoa, o legendário, ele é discipulado, né? Ele vai progredir em muitas coisas da sua área, né? Então,
o discipulado é um poder imenso. Nós temos o exemplo do filme da Forja, né? Eu pude a oportunidade de assistir final de semana o filme. É um exemplo claro do que é o trabalho no discipulado bem feito, né? Então, realmente, essa palavrinha discipulado é forte para dar continuidade ao processo do que Deus começou na montanha. E me fala, o Paulo falou sobre nascido em berço cristão, mas só o berço era cristão, né? É só o berço. Eu era assim também, né? Nascido em berço cristão, mas só o berço era convertido. Eu ainda precisei de um tempo. O senhor já veio de um lar cristão ou não? Eu já vim. Já veio? Eu já vim. A minha base cristã era Avivamento Bíblico. Igreja do Avivamento Bíblico em Aparecido, Taboado. Né, todas os meus familiares por parte de mãe, né, minha avó principalmente, já são lar cristão. Então, toda a minha família nasceu, eu e meus irmãos, né, nós nascemos dentro da igreja. É claro, né, com os percursos da vida aí, nós desviamos um pouco do caminho, né, e conseguimos agora realmente, há um bom tempo atrás, voltar para os caminhos do Senhor e permanecer firme até o dia de hoje. E Paulo, você teve uma vida pregressa, vamos dizer assim, você já foi aquele vida louca ou não? Porque eu olhando para você aqui, conversei com o Danilo, né? O Danilo é aquele cara acelerado, para quem não sabe, o Danilo é irmão do Paulo. Rapaz, o Danilo, se você não prestar muita atenção, você não consegue entrar na conversa, porque ele não dá espaço para você falar. E o Paulo já é interessante como que os irmãos são diferentes. É igual o meu irmão que está aqui também, o Johnny. A gente também é um pouco diferente. Ele já é mais assim, meio parecido com o Paulo, mais calado, e eu já sou um pouco mais de conversar, mais agitado. E o Danilo falou que em algum momento da vida dele, ele deu uma extraviada grande, e ele falou algo também que ficou registrado aqui na minha memória. Ele falou que você presenteou ele, acho que foi com uma Bíblia, para ele, e falou assim: se um dia eu fui uma referência negativa para você, agora eu quero ser uma referência positiva. Isso ficou marcado para ele, né? Ficou marcado para ele comentou aqui com a gente. Mas eu queria que você falasse, você sempre foi um cara já mais centradão assim, ou você teve também um pezinho lá no mundo? Não, acho que assim, são duas coisas, né? O temperamento, né? Assim, esse temperamento mais calmo, mais quieto, né? Eu sempre fui um cara assim que chega numa sala de aula nova, demora um tempo para me entrosar, mas também depois que se entrosa, aí ninguém segura, né? Vai embora. Mas assim, é um fator temperamental isso, né? É o que nasceu com a gente, né? Acho que o Johnny aí também deve ter um pouquinho do melancólico aí no temperamento, a gente é meio assim mesmo. Mas assim, nasci num berço cristão, mas era só o berço que era realmente, né? Assim, eu me batizei, esses dias ainda estava com o pastor Abel atravessando a ponte do Rio Aquidauana, lá na prainha de Anastácio. Falei, pastor, me batizei aqui na prainha de Anastácio no ano 2000, né? Então já tem algum tempo, né? Quase 25 anos aí, quase de batismo, né? Só que batizei ele adolescente e tal, na igreja missionária lá em Campo Grande, e depois eu dei uma desviada, né? Chega naquela quentura da adolescência, você vai atrás das coisas do mundo aí, né? Atrás das namoradas, né? e bebida e tal. Assim, graças a Deus eu nunca tive me envolvi com entorpecente, drogas, assim, mas bebida a gente teve um tempo muito complicado na vida, né? E o Danilo, realmente, a gente tem quase 5 anos de diferença de idade. Ele era adolescente ali, eu acho que, sei lá, 13, 14 anos, eu já estava com 19, 20 ali, eu deixei ele, assim, fazia as festas com o pessoal lá em casa e ele entrava junto ali nas festas, né? E depois, realmente, eu conheci a minha esposa, né? A gente namorou, casamos, e aí eu retornei para a igreja. Eu retornei, ela se converteu, a gente passou ali a viver uma vida realmente nos caminhos do Senhor. E nesse tempo eu presenteei ele com a Bíblia realmente, ele estava com a vida meio distorcida na época, e ele tem isso realmente como um exemplo. Mas eu acho que é um dos maiores desafios hoje para nós na criação de filhos, né? Eu tenho a Luísa fazendo 10 anos essa semana, o João tem 7. Eu acho assim, é o maior desafio nosso fazer com que os nossos filhos tenham nós realmente como exemplos e eles não se desviem do caminho do Senhor, porque o mundo oferece muitas coisas, né? E é só um amor mesmo por Cristo ali que vai fazer, verdadeiro, que vai fazer com que eles permaneçam. Porque não é a gente falar, não é brigar, tal, isso não adianta. Não adianta bater, não adianta deixar de castigo,
não tem quem segura, mas a única coisa que segura é o amor de Jesus, cara. É só eles conhecerem realmente, eles terem experiência com Jesus. E acho que isso que é o que a gente precisa fazer para essa geração, para que eles não se desviem como a gente se desviou lá atrás, né? E Deus, como o Wesley disse, teve misericórdia e trouxe a gente de volta para os caminhos dele aí. O caminho de volta sempre mais dolorido, né? Mas com algumas sequelas, né? Com algumas sequelas, algumas avarias, né? Mas a Acho gente volta, né? Acho que eu voltei mais inteiro que você, né? Você tá inteiro. Eu vim com alguns parafusos, alguns metal no corpo. Uns danos permanentes. Algumas cambagens. Sabe aquele caminhão que anda meio torto na BS? Mais ou menos eu. Mas nós estamos inteiros. Mas um ponto interessante que vocês dois falaram da influência, né? Que eu comentei também, né? O exemplo arrasta, né? Então, é o que o Paulo falou, né? Quando nós queremos influenciar a nossa família por falar, mas nós não damos o exemplo, né? A minha esposa me falou um negócio, eu tenho, e já outras pessoas falarem, agora eu vou ter que atender o pedido. Eu tenho o aplicativo Bíblia no celular, né? E aí ela falou assim, você não tem que ter o aplicativo Bíblia no celular, você tem que ter uma Bíblia para você ler de forma intencional para que o nosso filho veja você lendo a Bíblia, né? Porque ela falou, você está ali com o celular, eu sei que você está lendo a Bíblia, mas ele não sabe, na cabeça dele você está assistindo um vídeo, você está fazendo uma coisa ou outra, e ele precisa desse contato do pai, ele vê, né? Porque não é, já vi, né? Você tem que ler a Bíblia, você tem que fazer isso ou aquilo, né? Às vezes o pai aconselhando o filho, mas e nós, será que estamos dando esse exemplo para eles, né? Então, o jovem, ele é influenciado, né? O jovem é muito influenciado. Nós, que já somos maduros aí, sofremos influências, né, muitas vezes, que dirá o jovem, né? Então, ela me deu esse conselho e eu achei ele bem interessante. Ela falou, não, vou comprar uma Bíblia para você. E eu gosto de ir rabiscando, gosto de escrevendo, gosto de ir anotando os verbos ali e tal, para eu meditar no texto. Ela falou, não tem problema, vou comprar uma Bíblia para você me fala a versão que você quer, eu vou comprar, mas eu quero que você leia a Bíblia. E a Bíblia de papel. A Bíblia tradicional mesmo, aquela de papel. E outras pessoas já tinham me falado isso, falaram, negócio de ler Bíblia aí no celular é coisa de crente Nutella, né? E aí eu vou ter que comprar uma Bíblia. Mas eu queria que vocês falassem, já que nós estamos falando de esposa, comentassem sobre o papel das ladies dentro dos legendários. Vamos começar aqui pelo coordenador. Fala aí, Paulo. O que é? Você pode falar também, dando um exemplo aí da tua experiência com a tua esposa, né? Da influência, porque as mulheres, elas, cara, eu falo assim, elas têm uma sensibilidade, porque o Espírito Santo, ele é meio doce, né? Aquela voz suave, né? E eu acho que as mulheres, como elas têm essa característica de ser mais feminina, mais doce, eu não sei, eu tenho a impressão que elas conseguem ouvir mais o Espírito Santo do que nós que somos homens, que nós somos meio turrão, né? Às vezes é mais na pancada, né? Pro cara aprender. E às vezes eu fico até meio de cara com a minha esposa, assim, com ela não, até com Deus. Falo assim, pô, mas você fala sempre através dela aqui, por que você não fala comigo, né? Mas ela tem uma sensibilidade espiritual muito grande e tem me ajudado bastante. Eu queria ouvir de você, Paulo, e depois do Coronel, o papel das ladies, né? As ladies, para quem sabe, vamos explicar, né? A gente está falando aqui e talvez tem pessoas ali do outro lado que não é do meio e não entendem. As ladies são as esposas dos legendários, né? Então, para a mulher ser lady, primeiro o marido tem que ser legendário, né? Você pode também emendar aí, Paulo, falando... muitas vezes as pessoas perguntam se tem legendário para as mulheres. Então, fala um pouco do papel da mulher dentro dos legendários. Bom, primeiro, assim, eu acho que não é impressão sua, realmente, eu estou nessa mesma condição. Parece que as mulheres são mais sensíveis à voz do Espírito, né? Eu acho que a gente fica muito fazendo as coisas, a gente acaba não ouvindo tanto, né? Mas as mulheres têm essa sensibilidade, eu acredito que sim, para estar ouvindo a voz do Senhor. E elas são, dentro de casa, as nossas auxiliadoras, né? Elas estão ali do nosso lado, sendo uma só carne, né? Junto com o marido, né? E ali a gente toca junto aquela instituição chamada casa, né? A família. Mas as ladies, elas têm também esse papel, né? Quando nós vamos à montanha, né? Essa rede de mulheres chamada ladies, elas intercedem por nós. Elas ficam aqui, né? Aqui em terra, né? Em solo, né? Elas não sobem a montanha, mas elas ficam intercedendo, né? Elas têm um papel fundamental na cobertura espiritual,
do top. E muitas vezes elas sentem aquilo que acontece na montanha aqui na cidade. Quantas testemunhas a gente tem de mulher falar assim, eu fui acordada de madrugada com um sentimento de alguma coisa e Deus me levou a orar por alguma coisa, pelo meu marido ou por alguém que estava lá e tal. Então elas são realmente esse braço intercessor junto conosco. Esse é um ponto. O segundo ponto é que elas seguram as pontas da mochila aqui quando a gente vai na casa com os filhos, tudo fica junto com elas aqui. Sim. Então elas têm que... A gente sai aí 4 dias, aí some de casa, né? Some da conexão com o mundo e elas ficam aqui dando conta do recado. Mas as ladies, né? Essa instituição junto com Legendários aí, né? Elas têm ali os papéis delas também de também acolher as mulheres quando elas chegam ali, né? As esposas, né? Ou mesmo a mãe, às vezes uma tia, uma irmã, que sempre que alguém vai para a montanha, ele deixa um contato ali, né? Para tá, assim, sendo um ponto de contato aqui, né? Geralmente a esposa, mas pode ser a mãe, a tia, uma prima, uma irmã, mas elas fazem sempre um evento ali onde elas acolhem, né, essas esposas, explicam, né, como é que... Até para ajudar, né? Como a gente estava falando agora há pouco, né? Muitas vezes o homem chega muito diferente e a mulher não está acostumada com aquele cara daquele jeito. Vocês levaram um cara para lá, faz que nem o Wesley, reseta o homem na montanha, volta um cara aqui que eu não conheço. Aí ela tem um pouco de dificuldade muitas vezes. E a dificuldade, às vezes, até desse... Como a gente falou, né? A gente sair do banco da igreja, muitas vezes o cara sai do sofá de casa também. E ele passa, a não ser mais um espectador dentro da casa dele, ele passa a ocupar, né, a posição dele de homem ali dentro. E às vezes a mulher também tem essa dificuldade de estar lidando com esse novo homem ali. Então, essa rede de mulheres, elas conseguem entre elas também, nesses contatos aí, nos grupinhos que elas vão fazendo, elas vão conseguindo também fazer esse discipulado entre elas, né? Não é a função fazer, né? O discipulado, isso é uma função que a gente busca dentro das igrejas, sim, mas essa roda aqui, a gente sentar e conversar ajuda muito, né? E o Legendário tem muito isso, né? A gente cria muitos relacionamentos na montanha, então sempre tem ali, cria um grupinho. Eu acho isso fantástico no Legendário, que a gente pega eu sou da Ágape, eu sento com os meninos da Édenes, da Videira, da Assembleia, da Batista, a gente senta junto ali, conversa, as esposas estão junto também e elas se ajudam. Mas assim, além disso, né, a gente quando tem a nossa oração toda segunda-feira, a primeira segunda-feira do mês, os homens se reúnem no RPM e as ladies se reúnem à noite também para orar. Elas também têm eventos onde elas vão se conectando também em relacionamentos, em oração também por elas e por esses homens também. Eu acho que... o que o Coronel falou, casa bem com essa tua fala, essa rede de apoio, né? O homem, ele sai dali e o top começa na segunda-feira. Então, o top, no meu modo de ver, ele não é algo exclusivamente para o homem, porque ele envolve toda a família, né? Então, essa rede de apoio das mulheres, para receber esse novo homem e tentar entender e elas terem essa conexão com outras mulheres e repartir as dificuldades ali, eu acho que é muito, muito interessante mesmo esse papel da mulher dentro do lar ali, né? A palavra diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Então, se você quer ser sábio, né, você tem que andar com pessoas sábias, né? Então, as mulheres, elas têm um papel muito importante, né? Quando elas se unem e elas se voltam num propósito que é abençoar o seu lar e os dois, casal andando junto ali, com certeza o casamento tende a ser um casamento muito mais abençoado, muito mais sólido, né? É aquela questão do cordão de 3 dobras que a palavra fala, né? Ele se torna mais forte. Coronel, quer comentar alguma coisa sobre o papel das ladies? Realmente é o que o Paulo falou, né? A esposa do Paulo, a Renata, né? Que é a líder das mulheres, as ladies. Né? Então eu falo que é sempre, elas têm, talvez acho que elas trabalham mais do que a gente, né? Então quando nós estamos reunidos, elas se reúnem. Então a gente está no pré-top, na semana de santificação, elas estão fazendo a mesma coisa, né? Então eu vejo assim que elas, durante a recepção o check-in, né? O dia do nosso top lá elas reunidas, elas recepcionam as outras mulheres que ainda não são lei, recepcionam com amor. Eu falo assim que elas recepcionam
aconselham, né, cuidam e indicam o caminho, né? Então eu vejo que elas trabalham bastante. Então a minha esposa mesmo, né, sou casado há 27 anos, né? Então realmente quando vai chegando perto do top, ela começa a sentir tudo, né? Então assim traz uma demanda espiritual muito grande, né, para nós, sentimos muita coisa. No último top, você só tem uma ideia, né? Um buraquinho lá em casa começou a sair um monte de barata. Assim, uma barata, nunca encheu uma pazinha daquela de tanta barata que ó, a menina lá matou as baratas, né? Algo que nunca aconteceu em casa. E eu já estava, foi o primeiro dia de top. Isso aconteceu no primeiro dia. Então, eu vejo que o mundo espiritual é muito grande, né? E a minha esposa, ela acompanha tudo, né? Eu falo que as mulheres sentem tudo o que está acontecendo na montanha. Então, o trabalho delas são fundamentais, são mesmo assim, um trabalho de valor, um trabalho honroso, né? O Legendário não tem como caminhar sem um trabalho aí da sua esposa e da sua Leti. Com certeza, concordo com você. Quer falar, Paulo? Posso fazer? Na verdade, você fez uma... Por que Legendários, né? Para homem, se tem para mulher, tá? Mas assim, eu não respondi isso, né? Mas por que, assim, o programa Legendários para mulher, assim, se você perguntar para as nossas esposas, vocês querem ir para a montanha? Elas vão falar não querem, porque elas já sabem mais ou menos como é que é a situação, como é que a gente volta. Não, isso não é para gente. Isso é um programa feito realmente para o homem. Legendário foi algo que Deus colocou no coração do pastor Tchep para o homem. Mas existem programas do Legendários que atendem a esposa e os filhos, né? Então, assim, só para colocar isso também, que tem o REM, né? Que é um desafio para o casal, obviamente em situações muito mais tranquilas, né? Tem o legado, que é feito para o Legendário com o seu filho ou o Legendário com a sua filha, são diferentes. Eu acabei de fazer agora em Balneário Camboriú, agora em dezembro, com a minha filha. É uma ferramenta fantástica e é feita para eles, não é para nós. Não é para o Legendário, é para encher o tanque da esposa, do filho, da filha. Então, assim, a gente precisa trazer também aqui para o nosso estado também. Espero que a gente consiga fazer essas ferramentas também para que as esposas e os filhos também sejam envolvidos nisso também. E qual que é a idade mesmo, Paulo, para a gurizada, para a criançada? A partir de que idade? Que acho que é 10 anos. No legado? Ele é dividido em 3 faixas etárias. É de 4 a 7, 8 a 11 e 12 a 15. Legal, cara. Tanto para menino quanto para menina. Então você tem 6 programas, né? São 6 faixas etárias aí entre menino e meninas. Tem 6 encontros diferentes aí. Interessante. Paulo, outra coisa que você falou na sua fala anterior é dessa relação interdenominacional das igrejas, né? Eu acho interessante nós falarmos isso aqui reiteradamente, porque às vezes tem muitas pessoas que vê o movimento e falam, é coisa de crente, né? É coisa da igreja evangélica. Já me questionaram isso várias vezes, né? E não é verdade, né? Eu creio que realmente o número de evangélicos, eu acho que ele é superior em relação aos católicos e às outras religiões, mas ele não é um programa da igreja evangélica. Eu gostaria que vocês comentassem isso para afastar esse espantalho aí que tem às vezes sido um empecilho para muitas pessoas não estarem participando, né? É isso aí, Josimar. Eu falo sempre o seguinte: o programa Legendários ele não tem placa de denominação, não tem placa de igreja, não, assim, é um movimento cristão, mas ele é aberto para qualquer tipo de homem. Eu já vi ali católico, evangélico, ateu, né, espírita, então assim, todas as qualidades de homens ali. Então, é um movimento feito para homem independente da sua religião. O grande foco que a gente fala, olha, o movimento é o encontro legendário número 1. Legendário número 1 é Deus. Então, o centro legendário é Deus. Então, a placa de igreja não nos preocupa, não nos interessa, né? É algo voltado para o homem ter um encontro com Deus. Show de bola. Quer comentar, Paulo? Eu acho que isso é um dos grandes trunfos, né, do Legendários, né? Conseguir trazer essa unidade no reino. A gente não tinha isso. Ficava cada um na sua igreja, tal, e ali dentro... E o Legendários conseguiu fazer com que as igrejas estivessem mais próximas uma da outra. Então, acho que isso rompeu uma bolha. Isso é fantástico mesmo, sabe? A gente poder sentar ali e tal e conversar com todos os irmãos, seja
evangélico, católico, seja da Ateu. igreja batista, seja da adventista, onde a gente senta ali, tá junto e partilha do mesmo fim ali. A gente consegue ter essa unidade. Isso é muito bom. Isso muito bom. é uma expansão para o reino fantástica. Eu concordo com você, e aqui em Cidrolândia nós estamos com 30 e poucos legendários, e está começando a chegar uns católicos também, né? Nós estamos um número inferior de católicos, mas eu amo ver essa mistura. Eu falo que o legendário ele constrói pontes, né? Na onde tem muros, né? Porque geralmente, via de regra, né? O evangélico ele só convive com evangélicos, e o católico só com católicos, e assim sucessivamente. Então as religiões elas vão ficando cada um dentro da sua bolha, né? E o legendário é uma ferramenta que consegue agregar e trazer essas pessoas para próximo, e isso está em alinhamento com o que Jesus falou: amar a Deus e amar o próximo, né? Mas a gente ficava muito naquela assim, amar o próximo, mas o próximo que é do meu clube, né? Da minha patotinha aqui, daquele próximo lá, eu não quero muito conversa com ele. Então eu vejo que o legendário ele tem esse papel de unificação, né? E eu vejo isso com muito bons olhos. Ô, João, quer vir aqui dar uma palavrinha? Ou vai ficar só na... Tá quietinho. Chega aí. É sempre quietinho, mas... O legendário aqui. Então quer pegar esse aqui? Não é mais fácil esse aqui, ó? Não quer... Mas eu falo aqui. Eu só cumprimentar esses homens de Deus ali. Johnny. Paulo, tamo junto, Coronel Wesley. Grandes homens de Deus aí. Cheguei atrapalhando, abrindo a porta aqui, mas eu vou acompanhar isso aqui ao vivo. Olha aí, não vou perder. Uma benção. Não vou esperar publicar, não. Satisfação, Eu meu tô nobre. atrapalhando o microfone do homem aqui, mas é isso aí, só cumprimentar os senhores aí. Abraço, cara. Então, Satisfação enorme. Aí, em Cidrolândia, e tamo junto. Valeu. Pode ter conosco aí. Johnny Clay aí pra quem não sabe, é meu irmão mais velho. Dá pra ver, né? Ele é o mais velho. Eu achei que era você, hein? Coordenador aí Olhando de assim. Cidrolândia. O cabelinho dele começou a cair de uns tempos pra cá. E aí o boné do legendário ajuda nessas horas. Esconde. Mas é um grande homem de Deus aí, e está à frente aqui dos legendários Cidrolândia, e Deus tem aberto muitas portas através da vida dele. Ele e o Antônio Selegato são os primeiros legendários daqui de Cidrolândia. E inclusive eu acho que o Selegato, quem sabe, daqui a pouco vai vir aí também dar um abraço em vocês. Mas, gente, o papo tá bom, mas já são 6 horas. Deixa eu te dar uma dica. Pergunta pro Paulo Fernando Aí, Paulo, vai como ajudar ele você. aceitou o convite para ser coordenador dos legendários boa Pão de pergunta. Não precisa contar Pedra. essa história, não. Você vai gamar nessa história. Eu quero saber. Eu tinha que achar a foto aqui agora no celular. Então, tem até foto. Eu achei. Depois eu mando a foto pra você, você coloca no vídeo. Boa pergunta, Coronel. Hein, Johnny, você já viu um cara doido? Não, mas esse aqui é doido, né? Conta pra nós aí, já que eu indiquei ele para ser coordenador, né? Me indicaram, falei assim, não, eu indico o Paulo. Né? Aí agora o restante da história é com ele, algo interessante. Conta aí, Paulo, pra nós. Quando o Helder, né? Você deixar um abraço pro Helder, né? Teve o seu chamado para ir para os Estados Unidos, né? A gente estava na véspera do top 682, né? Nós estávamos lá na pista, sentados numa mesa lá à noite. Esse aqui de jejum, sem comer nada, né? E eu e o Helder desfrutando de uma picanha das melhores lá, né? Faz parte. E esse aqui lá. E o Helder chegou de surpresa e contou: olha, eu tô indo embora, não vou mais coordenar o negócio e tal. E eu falei, e agora, né? Eu falei, Coronel, é contigo, você é o sub dele, você já assume o negócio e tal. Não dá, tal, e coisa. Vai você e tal. Eu falei, não, tem mais diretor aí, vamos conversar. Aí eu falei, vamos orar, vou orar, não vou assumir nada assim, né? Eu não assumo nada sem falar com Deus, com a minha esposa e com o meu pastor. Eu vou me aconselhar, vou ver a opinião de cada um, né? E eu peguei, rapaz, e aí eu falei assim, já fui para um jejum que eu nunca tinha feito, já ia ficar 2 ou 3 dias de jejum, assim, você ficar 24 horas, tal, já fui para um jejum um pouco mais prolongado. Eu falei, esse negócio é sério, né? Vamos pegar. E eu peguei, a gente conversou, a diretoria falou, não, é você e tal. Eu falei, não, tá, mas eu ainda não vou dar resposta, me dá aí até sexta-feira,
que já era uma semana antes do top, e que eu preciso dar essa resposta para vocês. Vou orar. Não é para mim isso, né? Não tem por que ser eu, tem. Mas vamos lá. Só fazendo te cortando rapidamente. Quando o cara fala assim, não é para mim, eu já sei que é para ele. Então. Não, mas ele tentou fugir. Ele tentou fugir ainda. Aí conversei, né, com a minha esposa, né? Olha, tal, acho. Tô com você, se tá abençoado da minha parte, ok. A Renata falou, não, beleza, pode seguir aí. Eu falei, tá. Aí conversei com o meu pastor, não, vai e tal. Tive a resposta positiva dos dois. E ainda precisava de uma resposta de Deus, né? E a gente foi num sábado, isso já tava de jejum segunda, fui pro meu laticínio na segunda-feira lá em Camapuã, e eu tinha feito um pedido para Deus, assim, sabe? Eu nunca fiz isso, né? Eu sempre ouvia minha esposa falando que ela tem uns testemunhos desse de falar alguma coisa na mente, assim, pedir para Deus, ó, se for da tua vontade, você me mostra tal coisa, mas sem deixar as outras forças de fora ouvir, né? Só ela e Deus só aqui na mente, mesmo. Só internamente. E eu fiz um pedido inusitado para Deus, assim, né? Eu falei assim, mas assim, a nossa fé é pouca, né? Que eu falei assim, ó, Deus, se é realmente, eu preciso de uma resposta, Senhor, eu preciso claramente, assim, e Deus fala muito comigo na palavra. E eu sabia que Deus falaria comigo na palavra alguma coisa, mas como era, assim, algo que para mim era uma responsabilidade muito grande, realmente né, assumir, estar na frente da coordenação do Legendários. Eu falei, Deus, se for da tua vontade aí, eu tô indo pro laticínio amanhã, eu tinha que ir pra Camapuã, 200 km de Campo Grande, eu falei assim, tem um bicho que eu nunca vejo na estrada, que é a tal da anta. E assim, tem alguns lugares assim que a gente vê e tal. E assim, lá no meu caminho é difícil de ver. Eu falei, ó, Deus, se for teu caminho, dá vontade, manda uma anta atravessar na frente do carro, nem que seja pra atropelar ela. Aí, cara, eu fui e voltei do laticínio, não vi nada, cara. E eu, cara, não vi nada. Falei, não é da vontade de Deus não, mas... E aí, terminei o meu jejum na quarta-feira, Deus falou comigo na palavra e ele me confirmou na palavra. Me confirmou, falou, me deu na palavra, falei, beleza, então tá, senhor, o senhor falou aqui e tal, não preciso ver anta e tal. E aí a gente ia fazer uma inspeção de pista no sábado, pré-top. Não sei se você vai lembrar, deu uma frente fria naquele pré-top do 682. E eu tinha prometido pro meu filho gosta de pescar. Eu falei pra ele que eu ia pescar com ele. Ali num pesqueiro perto de Campo Grande, alguma coisa. Cara, e deu uma serração, um frio na sexta-feira, assim, uma chuva, um trem esquisito. Falei, como é que eu vou pescar nesse tempo, cara? Já era 3 horas da tarde, tava no escritório ainda. Peguei, liguei num Pesca e Pague, não atendeu. Falei, tá tudo fechado, né? Aí liguei num outro, o cara atendeu. Falei, tá aberto aí? O cara falou, tá. E eu falei, tá dando peixe? Falei, tem um casal que tá pegando um atrás do outro aqui. Eu falei, então tá bom. Então, rapaz, passei em casa, peguei minha jaqueta do Legendário, aquela jaquetona puffer lá, engasalhei o guri, cara. Cheguei no Pesca e Pague, era 5h30 da tarde, cara. Na hora que eu botei, isso na sexta-feira, cara, uma serração, um frio, cara. Na hora que eu botei o pé no Pesca e Pague, 5h30 da tarde, já tava escuro, tempo de inverno, né? Na hora que eu botei o pé, que eu peguei uma vara que eu aluguei, que eu nem vara tenho, eu não gosto de pescar, mas eu vou por causa do meu filho. Aí peguei, aluguei. Na hora que eu entrei assim, cara, uma anta, bicho. Mas na minha frente, dentro de Campo Grande. Eu falei, não é possível. Na hora que eu vi o bicho, daí eu já tenho até vontade de chorar. E não só Deus deixou o bicho lá pra eu ver, que o bicho era tão manso que eu tinha uma foto do lado dela com a jaqueta do Legendário. Fez selfie. Ela fez selfie. Assim, isso eu não conto essa história pra ninguém, mas se faz eu contar agora, fica registrada a história. Não, essa merecia. Mas essa foi o testemunho para poder. Quem tá assistindo a live aí pode saber que nós vamos fazer um corte exatamente dessa história agora para nós dar uma impulsionada. Cara, né? Eu vou mandar a foto depois para você. Eu tenho a foto aqui, eu vou te mandar. Colocar na edição, tá com a data e a hora lá, 5 e pouco da tarde, tá tudo lá, conforme. Cara, Deus fala, Deus responde. Responde. Né? Não tem boca, não. No último top também eu tive a audácia de fazer um pedido assim, e como nós estávamos falando aqui de propósito, o Legendário não sobe a montanha sem propósito, né? A gente carrega ali os propósitos, né? E tem um momento ali onde a gente coloca no altar do Senhor esse propósito, né? E eu estava ali com um propósito também, carregando, e era só eu e minha esposa que sabia desse propósito, né? E aí, em um dado momento lá, o nosso pastor Abel vai e começa a falar aquilo que só eu e a minha esposa sabíamos, né, no nosso secreto. E aquilo foi algo assim, uma resposta de Deus tão precisa, que ele usou as palavras que eu tinha
escrito no papel. Então, Deus fala. Deus fala e, sobretudo, tem falado de forma extraordinária na montanha, né? Então, gente, se o Coronel não tiver mais nenhuma história inusitada para contar... Não, só essa história merecia. Não, só quero deixar aqui um grande abraço aí para os nossos diretores, né? Não, o Legendários Pão de Pedra tem uma diretoria que trabalha sempre em conjunto, né? O pastor Abel, o pastor Gabriel, o pastor Tiago, Kaique e eu e o Paulo, né? Então essa diretoria é fantástica. Deixar um abraço aqui para todo mundo aí, né? Que possa estar assistindo, que seja abençoado grandemente aí pelo legendário número 1, Jesus Cristo, Deus, tá? Que todas as famílias sejam alcançadas aí de salvação, palavra de restauração. E um grande abraço aqui para minha esposa, para os meus filhos e para minha netinha também, tá? Para todos os meus familiares e amigos aí. Que idade tem sua neta, Coronel? Fez 1 aninho. 1 aninho, que benção demais. Cara do vô. Ô, Paulo, suas considerações finais, meu irmão. Josimar, agradecer, cara, essa oportunidade. Eu acho que a gente, estando aqui, né, são palavras que ficam registradas, a gente consegue alcançar muito mais gente que a gente talvez não teria essa oportunidade de sentar aqui numa mesa e bater esse papo. Eu acho que quero te parabenizar por essa sua atitude, esse seu esforço aqui, que a gente sabe que não é fácil ter uma estrutura dessa, destacar de tempo, de recurso para poder estar fazendo isso aqui. Eu acredito muito que isso vai trazer frutos não só para a sua vida, mas também para aqueles que ouvem, né, o seu podcast, que estão absorvendo essa palavra aí nas redes, né? E também dizer que eu tenho uma expectativa muito grande aqui para Sidrolândia, viu? Acho que Sidrolândia, você, o Johnny aí vão constituir aqui uma força no Legendários aí também. Tenho orado para que Deus conceda uma pista para vocês aí, uma pista parceira junto com a gente aí, porque eu acho que vocês têm tudo para caminhar aí com uma manada muito forte aqui também. Porque eu acho que, assim, não tenho certeza, né? Deus tem uma grande obra também para fazer aqui. Tem grandes homens para ser alcançados aqui em Sidrolândia. Com certeza. Amém. Agradecer essa oportunidade, agradecer, como o Coronel colocou aí também, a minha esposa, né, a Renata, meus filhos, a Luísa e o João, que me permitiram estar aqui hoje, né? Criança de férias em casa é duro da gente estar saindo nessa época, mas eles entendem, né? A família entende o propósito do Legendários, por isso que a gente consegue tá fazendo esses movimentos aí, tá? E, mais uma vez, agradecer você pela Meu oportunidade. irmão, Paulo, Coronel, eu quero agradecer vocês dois também por ter encontrado esse buraco na agenda. Eu sei que a nossa vida ela é corrida. Agradeço por esse tempo de qualidade que estivemos aqui conversando. E com certeza, eu sempre falo todo final de live, de podcast, melhor dizendo, é um registro histórico, né? Antigamente o pessoal fazia o livro, né? Hoje, com o advento da tecnologia, se fazem lives, podcasts, né? Uhum. Mas fica um registro histórico, né? Então, nesse dia 14 de janeiro, né, é um dia histórico, é o dia que nós fizemos essa live. Eu fico imaginando, a minha mente é bem fértil, eu fico projetando lá no futuro os netos, os bisnetos, eles assistindo esse registro histórico que, se ninguém derrubar a nossa live, vai ficar guardada aí, né? E é uma bênção, que o Senhor continue abençoando, né, os Legendários Campo Grande, abençoando aí a coordenação, o Paulo, Coronel, os pastores, né, o Kaique, toda a diretoria lá do Legendários Campo Grande. Vocês sempre estão também na nossa oração aqui, né? A gente sempre tem orado por vocês. Amém. E não só por vocês, mas pelo estado do Mato Grosso do Sul. É um propósito que nós fizemos também de estar orando, e sobretudo pelo Brasil, né, pelas autoridades constituídas, e para que Deus levante homens segundo o coração dele, né? Como Paulo disse, né, a gente tende a ser meio tipo Jonas, né, querer fugir da missão, né? Mas Deus não se importa muito com as nossas habilidades humanas, mas ele está focado no nosso coração. E eu peço a Deus que levante homens que tenham coração segundo o coração dele, porque esse é o principal. O resto a gente vai fazendo adaptações, vai se cercando de gente, como nós dizemos aí no começo da live, se cercar de gente que tem o mesmo propósito, e com certeza
muitas vidas serão alcançadas. Eu creio nisso. Esse ano, o ano de 2025, já falei para o meu irmão Johnny, então vou falar aqui para vocês também. Eu creio que é um ano de grande colheita. Desde o final do ano passado, Deus tem falado muito ao meu coração. Esse é um ano de colheita, né? Nós vamos ver os nossos esforços, os frutos dos nossos esforços. Nada que nós fazemos é em vão. Então, que o Senhor abençoe vocês. Amém. Mais uma vez, agradeço a presença de vocês aqui, de verdade mesmo. Foi uma honra. Obrigado pelo privilégio aí, pelo tempo de qualidade. Valeu. Tamo Valeu. junto. Fechou? Aú. Raul. E você que está nos assistindo até agora aí, se você saiu e se você está sonhando em sair dessa live sem dar o like, você vai ser amaldiçoado. Brincadeira, você não vai ser, não, você é abençoado, mas não saia dessa live sem dar o like, curtir, compartilhar, para que essa live possa chegar a mais pessoas. Nós vamos ficando por aqui, um forte abraço e até mais.